please join us in welcoming back Mr. Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela tvc.com, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Israel padecia uma injunção dolorosa. Fazia 400 anos que a boca profética silenciara no abismo do infinito. E aquele povo abençoado pelo mundo transcendental, que experimentara a escravidão no Egito, na Babilônia, a servidão sobre os caldeus e toda espécie de martírio histórico, prosseguia, procurando entender por que, durante tanto tempo, o mundo espiritual pródigo em beleza, em revelações, já não mais era atuante como antes. Ocorre que a seiva bendita da mensagem de que Israel se fizera instrumento parecia haver ressecado nos corações. As lutas políticas, as rivalidades entre as classes, fariseus e os disputadores do templo, os descendentes dos fanáticos, contribuíram grandemente para que os profetas já não mais falassem a respeito da glória, do esplendor que estava reservado ao povo que se elegera. Uma verdadeira ilha de monoteísmo no imenso deserto de politeísmo. Aquele oásis de bênçãos no meio das areias inclementes da falta de fé. Por outro lado, ao mesmo tempo, os historiadores do Império Romano perguntavam-se: que terá ocorrido do ponto de vista histórico? Roma havia alcançado o 7º século, desde o momento em que do Lácio, dos velhos pântanos, saíra a tradição de Rômulo e de Remo. E os exércitos, agora formando legiões, levaram o estandarte do império a praticamente todo mundo conhecido. De repente, aquele povo belicoso, por segunda vez na história, deixara de combater. O santuário da deusa Vitória encontrava-se com as portas cerradas pela vez segunda. Significava que em todo o Império Romano havia paz. O primeiro triunvirato havia sido um desastre, com a morte infamante de Júlio César na escadaria do Senado. Morte programada por aquele mesmo órgão e capitaneada por Brutus, que passava por ser seu filho. Logo depois, o segundo triunvirato se havia erguido. E nesse triunvirato, Caio Júlio César Otaviano, Antônio e Lépido passaram a governança do imenso império. Antônio, fascinado pela magia do Oriente, deixara-se dominar pela sedução de Cleópatra. Mas a grandiosidade de Otaviano, que era de compreensão frágil, segundo os melhores historiadores, este homem que deu ao século o nome que viveu, o século de Augusto, era portador de uma dignidade incomum. O seu corpo frágil estava sempre coberto de ataduras, porque ele havia se contaminado de uma dermatose durante as batalhas da Bitínia. E pelo fato de estar sempre exposto, o seu organismo era muito suscetível aos resfriados.
evitava correntes de ar na casa imperial. Mas aquele tipo de aparência menor era o grande gigante da moralização de Roma. Ele descobrira, por exemplo, que a sua filha entregava-se na casa palaciana aos desconcertos da vulgaridade. E para demonstrar que um povo feliz deve ser governado por autoridades dignas, ele mandou exilá-la na ilha da Pandatária, na Grécia, para que todos soubessem que ele não era conveniente, não era igualmente conivente com aqueles disparates que indignificavam a corte. Ainda se falava na grandeza de Roma, o patriciado, as damas honoráveis. E Augusto havia percebido também que a sua esposa andava manipulando venenos para libertar-se facilmente dos inimigos. E para poder puni-la, exigiu que permanecesse na casa imperial, sem manter o menor contato conjugal. Esse homem austero dignificava a honorabilidade do império e representava o grande poder da águia, que sobrevoava sobre o cadáver das nações vencidas. Ainda mais tarde, a sua neta também se deixara corromper, e a sua mão nobre não tremera quando a mandara igualmente para o exílio, porque somente existe um povo forte quando seus governantes são dignos. Eles são o espelho que deve refletir os códigos de honra e de legislação. Mas por que isso acontecia? É a grande interrogação dos estudiosos. Antes, Aníbal, o cartaginês, de estender o seu império, esmagar multidões. Antes, Alexandre Magno da Macedônia conseguira atravessar as grandes montanhas com os paquidermes que lhe deram forças. Não foram poucos os vencedores, o próprio César. Mas no tempo de Augusto respirava-se paz. Ocorre que as musas haviam descido do esplendor do reino para encarnarem-se na terra mais uma vez. E essas musas chamavam-se Virgílio, Otaviano, Tito Lívio, Mecenas, como os grandes cantores da espiritualidade. Não poucas vezes, em pleno foro de Roma, o imperador, na sua tribuna de ouro, tinha lágrimas nos olhos. Quando Virgílio declamava: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo nunca possas ver nada tão belo quanto o poder de Roma. Roma estava no seu momento mais grandioso daqueles 7 séculos de cultura e de conquistas, porque a psicosfera da Terra movimentara-se, modificara-se nos últimos anos, porque a humanidade estava tecendo uma túnica nupcial para poder consorciar-se com Jesus Cristo. Foi nesse período que, numa noite fria, ainda em Nizam, diante de uma rocha calcária, a luz do mundo corporificou-se e uma criança veio trazer o reino dos céus para os iludidos conquistadores da terra. Nasce Jesus em Betlehem de Judá, seguindo a velha tradição de que o Messias deveria nascer ali mesmo em Belém, conforme estava escrito na palavra sagrada dos profetas. Com o advento do nascimento de Jesus, a humanidade nunca mais seria a mesma. O espírito Humberto de Campos, através da mediunidade apostolar de venerando Francisco Cândido Xavier, no inolvidável A Boa Nova, entretece considerações a este respeito. E numa página rica de encantamento, ele recorda-se de Nazaré,
a aldeia que era tão insignificante, cujo nome não constava na Bíblia. Isabel, a prima de Maria, que fora considerada infértil, que também concebera e dera luz 6 meses antes de Maria, que era jovem, deu uma beleza diamantina, frágil como a cana de bambu e forte como a labareda de fogo. Foi visitá-la, levando seu filho, Iocanã. E as 2 crianças encantaram-se, Yeshua e Iocanã. Conversaram como se fossem 2 velhos amigos, 2 velhos amigos que eram. E no dia seguinte, quando Isabel deveria voltar à região montanhosa, onde residia com seu marido, eis que as 2 mulheres procuraram as crianças e não las viram. Saíram a correr, porque o terreno era muito áspero. Havia aclives e declives. E quando as 2 olharam, eis que eles estavam no ápice da montanha, olhando lá embaixo o vale verdejante, que se distenderia sobre as terras gloriosas da Galileia. A Galileia era uma região verde, assinalada pelas pessoas modestas. Que podia vir de bom da Galileia? Costumava-se dizer, porque eram as gentes simples, lavradores, pescadores, vendedores ambulantes, ali diante do mar generoso, rico de peixes. Então os 2 pareciam, ora, era como se eu fosse o comandante de um exército, de braço distendido na direção do infinito, e o outro, um soldado obediente que estivesse observando o campo onde deveria travar a batalha. As 2 mulheres ficaram comovidas. A silhueta das 2 crianças, 5 anos, parecia um cromo para eternizar a beleza. Assustadas, temendo que qualquer choque pudesse precipitá-los no abismo, foram pé ante pé. E com esse zelo que somente o coração de mãe tem, de repente abraçaram-nos. E ansiosas de ser o meu filho, cada uma. Que susto, que perigo, que fazeis aqui? Então Yeshua olhou para Iocanã e trocaram um olhar indefinível. Então Miriam, de Nazaré, voltou-se para o pequeno e disse, meu filho, me preocupas tanto. O que estás fazendo? Ele sorriu e olhou aquela paisagem de céu iridescente, na tonalidade azul turquesa, que não tinha uma nuvem sequer. Ele respondeu suavemente, estou cuidando dos negócios de meu pai. Mas teu pai é José. Eu já te disse mais de uma vez. Ele sorriu enigmático. Não era necessário falar muito. A maior mensagem, muitas vezes, está destituída de palavras. É o silêncio. Este silêncio que fala mais alto do que uma sinfonia. E os 2 meninos foram levados para casa. Logo depois, Isabel preparou-se para retornar. Pegou João pela mão e toda a família veio até a porta. Havia um rosal que dava gargalhada de flores miúdas. Afinal, era a primavera. E então, quando as 2 mulheres se despediram, Isabel segurou a mão do filho e olhou para trás, e ali estava Jesus. Então ela perguntou, não queres vir conosco? E ele respondeu com profunda e misteriosa sabedoria, ainda não. É necessário que primeiro ele vá. E foi assim, que 25 anos depois, uma voz que clamava no deserto, anunciava uma era nova para a humanidade. Era uma voz tonitruante, que saía da boca escancarada de um homem peculiar, de olhar de estrelas,
de cabeleira desgrenhada e basta, com a barba à nazarena, o corpo quase nu, coberto com peles de animais, e uma corda modesta atada aos rins. Alimentava-se no deserto de mel silvestre e de gafanhotos, dizia a tradição. Meditara profundamente. Estivera no alto das montanhas da Judeia, com um povo muito especial, que entendia de reencarnação e falava com as estrelas. Ele havia descido para o vale. A luz sempre vem do alto para apagar a escuridão das baixadas humanas. E ali às margens do rio Jordão, em uma val, Bet Abara, a casa da passagem, o Bet Abará, na tradição moderna do hebraico. Era o lugar por onde as caravanas passavam de um lado para o outro do Oriente. Eram ali que as notícias corriam de boca a ouvido a boca, anunciando que uma era especial havia se aproximado da terra. E foi ali, portanto, quando João batizava, procurando repetir a palavra do profeta Elias, que era ele mesmo que havia voltado, limpando as imperfeições humanas com a água, na simbologia de que alguém viria mais tarde para queimá-las com as labaredas da verdade, que numa manhã esplendorosa, em que João banhava as criaturas torpemente vencidas pelas paixões, viu descer. Era um ser especial, 1,78 m aproximadamente, esguio, a cabeleira na tonalidade do mel, ou do latão sujo, ou do ouro velho, caía-lhe pelos ombros encaracoladamente, partidos ao meio, misturando-se com a barba, suave, como a brisa do entardecer, gentil como o sorriso de criança, e forte como as tempestades telúricas. Desceu suavemente João, hipnotizado por aquela presença que o fazia recordar a infância, que não ia tão longe. Ele acercou-se do Batista e curvou-se. Veio para que se cumpram as profecias. João tremeu diante daquele homem e, sem coragem de exercer o seu ministério, redarguiu: batiza-me tu, porque tu tens a palavra e a vida. E ele respondeu com uma interrogação melódica e triste na face: faze-o tu, para que se cumpra o que está escrito. As mãos de João tremem quando ergue a água transparente e repete as palavras profissionais, cabalísticas: eu te limpo. Eu não havia o que dizer. Ele já era puro. Viera para que se cumprissem as determinações divinas. Mas naquele momento algo de especial pareceu acontecer na natureza. E uma voz que parecia de fora como parecia dentro: este é o Filho bem-amado, sobre quem eu coloquei as minhas complacências. Ouviu. Começava então o ministério. Ele saiu dali e foi diretamente à região formosa das pessoas simples. Ele havia vindo à terra para que os infelizes tivessem vida, para que os fracos se robustecessem, e para aqueles que tinham fechado os olhos, tapado os ouvidos e emudecido a voz, pudessem ver, escutar e bradar ao reino dos céus. E a revolução toma conta das pessoas. Passeando na praia, como escreve Scholenach, ele vê a velha barca de Simão Bar-Jonas, aquele filho de Jonas que era conhecido como um grande pescador, algo atarracado, de bíceps largos, queimado do sol, a cabeleira atrevida e desnatada, os olhos grandes, e ao se aproximar,
aquele homem luz, daquele homem terra, a sua doce voz canta no ouvido do homem de Cafarnaum. Simão, filho de Jonas, vem comigo, abandona as redes do mar e vem à humanidade para comigo pescar homens. Simão não saberia dizer de onde o conhecia. Era o déjà vu. Mas ele sabia que aquele homem exercia sobre ele um imenso poder. E não teve a menor dificuldade, porque seu irmão André também levantou-se fascinado, e os dois acompanharam-no. Logo ali adiante estava a barca de Zebedeu, o marido de Salomé, e dentro dela o jovem João, aquele menino quase 16 anos, que era realmente um grande poeta, cantor da ternura e da afabilidade. Então Jesus chegou e sorriu para ele e o seu irmão Tiago. Os dois ficaram encantados. Vinde comigo, pescar almas no oceano da vida. E de imediato os dois que consertavam redes largaram-nas e acompanharam aquele estranho que saiu da praia até uma coletoria. E havia um homem numa azáfama de cobrar os impostos, de procurar atender o impositivo de Roma. Ele havia conquistado o direito de ser cobrador. O mestre olha-o e diz-lhe, agora não mais hebraico, fala-lhe numa linguagem doce, a tradição do dialeto que eles conversavam. Natanael, bem, ele se detém e depois se volta diretamente ao homem. Mataios, matai, vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. O homem levanta a tampa do balcão e hipnotizado sai. E assim, por aqui, por ali, por acolá, ele chamou 11 galileus, que eram pessoas simples. O mais bem alfabetizado era Mataios, matai, Mateus. Chamou também um outro que viera da cidade de Quérios, que era intelectual, era aquele que eu deveria atrair. A serpente kundalínica da cultura é muitas vezes a responsável pela traição. Porque quem ama jamais se equivoca. Pode perder neste momento para ganhar perenemente. Mas quando a mente, apenas a mente, a inteligência elabora, a astúcia, a habilidade do ego, mascara o self, e o indivíduo se equivoca mesmo dentro da razão. Foi assim que se formou aquele pequeno colégio, denominado Colégio Galileu. E porque ele seria mestre? Porque um dia, estando ele perto de Jericó, os companheiros foram à cidade adquirir víveres. Já se havia iniciado o grande ministério de aldeia em aldeia, por aquelas estradas às vezes impérvias, pelas cidades onde pululava o povo, os agentes, os cobradores, Magdala, Dalmanuta, Cesareia de Filipe, mas também Betsaida, a cidade dos pescadores, de onde veio a maioria deles. Então, estando ele nos arredores, quando o sol era devorado pela boca da noite que se coroava de estrelas, acercou-se-lhe um jovem, estava vestido principescamente, e era um jovem sonhador, 20, 22 anos, trazia na mão cabais de uvas maduras e caminhava na direção da cidade. Depois de ver aquele homem na pérgola, que estava sustentando as latadas de flores, ele se deixou tocar e percebeu que aquele homem era um rabi, porque dele se exteriorizava uma peregrina luz, uma beleza seráfica, que penetrava a alma como um unguento penetra a epiderme.
Então o jovem, fascinado, olhou e disse-lhe ainda, segurando as uvas na mão: bom mestre. Ao que ele redarguiu: a ninguém chames de bom, porque bom somente é o Pai que está nos céus. Mestre, sim, porque eu sou. Que deverei fazer para entrar no reino dos céus? A mim me chama a atenção como é que a intuição brilhava nessas almas para entender Jesus. Um simples olhar, e daquele homem ímpar exalava um doce e penetrante perfume que modificava o ser de dentro para fora. Não é fácil abandonar as bengalas psicológicas dos vícios. Não é fácil deixar a noite onde se compraz a criatura na ignorância para enfrentar o dia. A verdade, diz Plínio Salgado, no seu livro A Vida de Jesus, a verdade é um sol. Ela deve ser dosada, porque se de repente o sol brilhar na sua pujança, produz a cegueira. Assim também a verdade. Ela pode produzir uma indigestão e o indivíduo não poder suportá-la. Por isso que ele falava por parábolas, para que se fosse entendendo suavemente, digerindo cada conceito, cada koan, cada mantra da sua palavra sábia e penetrante. Então ele volta-se para o jovem e pergunta-lhe: que está escrito na lei? Que devemos amar a nosso Deus acima de todas as coisas, e eu amo. Está escrito que devemos reverência a meu pai, a minha mãe, e eu já os não tenho mais. Porque ambos atravessaram a porta da eternidade, deixando-me um imenso legado. Mas eu não invejo a ninguém, nem desejo a mulher do meu próximo, porque sou belo e viril. Aguardo o momento para construir o meu próprio lar. Fez uma pausa respiratória. Que será necessário que eu deva fazer a mais para ganhar o reino de Deus? Jesus sorriu e acercou-se-lhe. O vento cantava uma litania em a natureza. E então Jesus lhe disse: uma coisa te falta. Dima que vendas tudo o que tens, que o des aos pobres, e de imediato venhas e siga-me. Mas, Rabi, eu até que daria tudo, mas é necessário que seja hoje, agora. A verdade não tem amanhã. Toda vez quando postergamos para um dia, significamos nunca mais. É necessário que cada decisão seja imediata e seja também definitiva. Mas eu poderei renunciar a tudo isso, não tenho apego, eu sou jovem. Eu tenho o futuro, que é o maior tesouro da juventude. Eu poderei deixar tudo isso, vender, doar, pouco importa. Mas amanhã teremos em Cesareia Marítima a cidade que Herodes mandou erguer em homenagem a César. Uma das cidades mais notáveis da antiguidade. Basta dizer que o seu porto era o maior do Mediterrâneo à época. Ainda está lá a Cesareia Marítima, conquistada ao mar, que sofreu terremoto, que os cruzados reergueram, fazendo túnel subterrâneo para fugir dos mouros, como aconteceu. Então, eu terei que correr. Amanhã é o dia da disputa. Israel estará disputando com Roma. E eu sou um notável condutor dos cavalos árabes. Mandei buscar 2 parelhas para amanhã humilhar o Império Romano. Israel vai erguer a sua bandeira no imenso circo. E eu tenho que disputar. Depois, eu virei e te seguirei. Aonde te encontrarei? Amanhã, depois de amanhã, depois do triunfo, depois das alegrias da vitória. Jesus sorriu triste.
olhou para os jovens e penetrou-lhe a alma. Hoje, porque amanhã será tarde demais. Oh, Rabi, mas eu estou comprometido. E é honra preservar a palavra. O israelita que não preservar a palavra não é digno da tradição da Torá. Hoje, amanhã será tarde demais. O jovem oscilou como um pêndulo de relógio. A necessidade de avançar ou de retroceder, mas nesse momento o ocaso cobrira o dia com a noite. Um vento frio soprava. O cabaz de uva escapuliu da mão do jovem, bateu no chão, arrebentaram-se as frutas e fizeram um pouco de lama no pó. Ele lembrou-se de que logo mais havia um banquete. Aqueles lutadores, os corredores, deveriam estar juntos para poder definir as últimas instruções, receberem a palavra sábia dos juízes. Jesus fitava-o com a emoção nos olhos nublados de lágrimas. E o jovem, excitado, contemplava-o, atraído pelo magnetismo terrestre. E então, meneando a cabeça, disse: Senhor, agora. Ele deu-lhe as costas e correu, adentrando-se pela cidade. Quando os discípulos voltaram, encontraram o mestre triste e lhe perguntaram: por que choras, Senhor? Ele respondeu numa litania: porque é tão difícil num rico entrar no reino dos céus. Todos entenderam que ele se referia à fortuna das moedas, das notas fiduciárias, dos títulos. Será que a fortuna é apenas isso? Até que muitos indivíduos libertam-se desses bens transitórios. Mas existe também a fortuna do orgulho, a fortuna da posição social, a fortuna da juventude, que dificilmente se troca pela responsabilidade dos tesouros da sabedoria da velhice. Ficaria nas páginas da história o grande desafio para que todo bem, tudo aquilo que constituísse poder, porque onde estiver o coração, aí estarão os interesses humanos ou vice-versa. Onde colocarmos a nossa paixão, aí está o nosso sentimento. Mas a verdade é que no dia seguinte, em Cesareia Marítima, o espetáculo grandioso lotava o imenso circo com mais de 60 mil espectadores. Eles vieram das regiões próximas, atravessaram o Jordão desde há dias em viagem, para a grande corrida de quadrigas. E ao dar o sinal do chofar, quando a voz do corno de cordeiro ecoou na arena que tremeu, os carros abriram as rédeas, os braços inteiriçaram-se, os animais correram em disparada e deram a primeira volta. À frente estava o jovem príncipe da Idumeia, que comandava o seu carro com todo vigor, com os braços dominados pelos bíceps dilatados, as correias seguras nas mãos férreas, e na segunda volta, o eixo da roda do seu carro bateu no outro, ele foi atirado à distância. A quadriga virou, e os carros que vieram após despedaçaram na arena. As vísceras caíram na areia, transformando-se em lama de sangue. E ele começou, no delírio da morte, enquanto o povo gritava. Uns gritavam de compaixão, outros aplaudiam. A humanidade é sempre sensata. Pandes et circenses estabeleceram o imperador para distrair a estupidez humana. Diversão e pão. Hoje, diversão, nem pão. Para que possa manter a ignorância e o populacho entretido com as misérias do seu imediatismo. Mas naquele momento em que a febre já o dominava, o raciocínio não estava concatenado.
O jovem rico, a tremer, viu numa névoa 2 mãos estendidas. A túnica longa de tárgia, que lhe roçava o peito dilacerado, e aquele rosto inolvidável, que ele disse numa tonalidade de tristeza e de sorriso: já que o teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e aquele que me confia a alma, como a ovelha que o Pai me ofereceu, eu a colocarei no meu rebanho. A cena se apaga e uma peculiar claridade rompe aquele entardecer. São os braços do mestre conduzindo o jovem do Tito para experiências no futuro, que se repetirão de século em século, como aconteceu com praticamente todos aqueles que aconteceram. Foi esse homem extraordinário que renovou a terra, este psicoterapeuta que a doutora Hannah Wolff, essa extraordinária psicanalista alemã, considerada a mais notável do século XX, depois de Anna Freud, a filha de Freud, que fica a reflexionar sobre o poder deste homem que penetrava o mais profundo abismo do ser humano. Pedro Ouspensky, a quem já nos referimos, dizia que nós somos seres em completude. Ainda nos estamos desenvolvendo, estamos incompletos, estamos evoluindo nessa grande marcha antropossócio-psicológica, para atingirmos o reino de Deus, que afinal está dentro de nós, mas é necessário que ele se expanda e estabeleça na terra os seus pilares para que se erga o templo legítimo da fraternidade. Esse homem extraordinário passeou a sua generosidade desde a montanha verde das bem-aventuranças até a região inóspita e fria das altas montanhas do Galad, particularmente uma montanha solitária, onde ele subiu, levando seus discípulos queridos Pedro, Tiago e João. A multidão é falsa, ela rouba a energia, e o próprio mestre periodicamente fugia, evadia-se da multidão para comungar com Deus. A multidão, em uma paráfrase, é uma planície. Na planície, o lodo se mistura, o pântano e o lírio, as misérias humanas e as humanas grandezas. A montanha, o planalto, é o lugar da solidão, do encontro com Deus. É necessário que todos nós, com uma grande frequência, saiamos da planície. É na planície que a erva frondeja, mas também que o sol acresta. É na planície que as mesquinharias, as coisas insignificantes, tomam corpo e volume. Porque são as pequenezas, as disputas de lugar. Quanto menos espaço, mais violência. À medida que aumenta a população, também a violência. Porque se perde espaço. É assim que a sociologia vê a união dos sexos. Quando o indivíduo é solteiro, ele tem tudo. Tem o seu espaço, que é limitado. Da casa que mora, tem o seu quarto, ele é total. Faz o que quer, não presta. Não presta nenhuma consideração a ninguém. Mas quando ele se namora, e quando se compromete e leva um parceiro, ele perde metade de tudo que tem. Perde metade do espaço, metade da liberdade. Já não pode fazer o que lhe apraz. Ele tem que compartilhar e que repartir. E no caso da união sexual, da parceria, do casamento, é muito grave. Porque se é o homem que se vincula à mulher, ele agora tem que partir o guarda-roupa,
Metade para ele, metade para ela. Melhor, 3 partes para ela, metade para ele. E muitas vezes ele começa com uma 4ª parte e termina com o grampo atrás da porta. Porque ela se vai encarregando de tomar, de tomar, de tomar. E o espaço vai diminuindo. Então aquilo que antes era de cada um, agora está dividido e começam os atritos. Porque um invadiu o espaço do outro sem querer, ou porque quis, é o seu direito. E quando nascem os filhos, o espaço diminui ainda mais. E quando a sogra vai visitar, o espaço se anula, porque ela toma conta de todo o espaço. Será? Ou vice-versa. Mas esta é uma realidade sociológica. À medida em que o espaço diminui e avoluma a presença, a violência se faz muito mais terrível. Então Jesus buscava a solidão do deserto, desde aquele período da meditação de 40 dias, para ouvir Deus, para atingir o seu estado crístico. Yeshua, Jesus, o Espírito reencarnado vai agora sincronizar com o Cristo de Deus. E a partir de então é Jesus, vírgula, o Cristo de Deus. Agora é o Pai que fala pela sua boca, porque ele é o médium de Deus. O Pai está nele. Ele e o Pai são um. Na verdade que exterioriza. Não é uma pessoa, é um pensamento, é uma ação, é uma manifestação da profunda verdade. Então, nesse momento grandioso, amanhece ali no Monte Tabor. Ainda há um pouco de nuvens, a névoa fora densa, mas o sol agora é forte e dourado. Os 4 estão dialogando e de repente os 3 veem que ele flutua. Ele acende, as suas vestes são incendiadas pela claridade do dia. Deslumbram-se. E naquele deslumbramento eles veem 2 seres que dialogam com o mestre. Apuram a vista. Identificam Moisés, o legislador. Elias, o profeta. João havia morrido há menos de 3 semanas. Na fortaleza de Masqueros, na Pérea, graças a Herodes Antipas, que o mandara decapitar. Por isso que agora Elias podia aparecer, sendo a reencarnação de Iocanã. Ele ali fulgurante, dialogando com o mestre. Os discípulos fascinam-se, porque agora eles têm dimensão de quem é o Filho de Deus. A face está inundada de luz. E aqueles 2 que dialogam, colocam-se numa postura inferior. Ele está mais alto. Então os discípulos genuflexam-se. É uma atitude de submissão. E aquele momento dura toda uma eternidade. E quando diminui o impacto da materialização luminosa, da ectoplasmia fulgurante, o mestre sorri. Pedro, como eu gosto de Pedro, porque Pedro era bem parecido conosco, alguns de nós parecidos com Pedro. Ele era bem humano, era bem do nosso jeitão, tinha sempre um pouco de precipitação, queria defender o mestre, colocava o braço para impedir de qualquer coisa. E o Senhor estava sempre reclamando Simão. Naquele momento, Simão terá a oportunidade de dizer: mestre, fiquemos aqui, deixemos a multidão, erguemos algumas barracas para ti e eles e para nós. E aqui fiquemos na contemplação do Altíssimo. Simão, a voz era melancólica. É necessário descer. Como é difícil descer sem indignificar-se. É necessário descer à multidão sem tornar-se perturbado pela multidão.
As águas dos rios nascem nas costas das rochas. O humus desce pelas frechas da montanha para fertilizar a planície. Vamos descer. A planície do Esdraelon é a sociedade de todos os tempos. As mesquinharias, as disputas. Foi ali que, certo dia, estando ele, os companheiros vieram agitados, e ele os interrogou com melancolia: que vinhais discutindo pelo caminho? Os 12 foram tomados de surpresa. Claro que eles sabiam que o mestre conhecia-lhes os pensamentos, mas não esperavam esta. E porque não tivessem coragem de dizer que viam discutindo qual deles era o mais amado pelo Rabi, o irmão ciúme, que nós quase não temos. Eles estavam disputando-se quem seria o maior, Simão ou Joel. E Judas, que era o tesoureiro, segurava a bolsa e dizia: ele me respeita muito, porque sou encarregado de nutrir a todos. Cada qual tinha a sua opinião do ego, mas ninguém se atreveu a dizer quem era o mais amado. E ele, melancólico, diz: aquele que desejar ser o maior, que seja o servo de todos. E coroou este gesto na última ceia. Antes do acepipe, ele a todos rios uma toalha de linho, tomou de uma bacia com água e ajoelhou-se aos pés dos companheiros. E Pedro gritou: meus pés não lavarás. Então, não terás nada comigo, ó Senhor. Lava-me então, não apenas os pés, mas lava-me a todo. E ele deu-lhes a grande lição de que o maior é sempre o servo. É o servo que realiza. E naquele momento, quando ele desce ao Esdraelon, vem um pai aflito: Rabi, apiada-te de mim. Vê meu filho. Um espírito imundo toma-o, faz que ele convulsione até babar sangue. E ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos o lograram. Ele olha para o rapazito, que parece dominado por uma crise epileptiforme. Acerca-se, o rapaz baba e convulsiona. Ele genuflete-se e olha além da matéria. A palavra é canora, mas é enérgica. Espírito imundo, em nome de meu pai eu te digo, sai dele. O jovem treme, bate a cabeça no piso e quando abre os olhos, deslumbra-se com a peregrina luz que verte suave e clara dos olhos de Jesus. O mestre dá-lhe a mão e entrega ao seu pai, radicalmente curado. Então os discípulos não suportam a cena e acorrem-lhe ao encalço: porque tu conseguiste, nós não. E Jesus, que os amava, como a nós ainda nos ama, ainda, sorriu e disse: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina espírita, mais tarde irá classificar os espíritos desde aqueles primitivos, grosseiros e primários, até os arcanjos, os querubins, demonstrando que há toda uma classe variada pelos processos da evolução. Mas para aquela classe era necessária uma terapêutica especial, a terapêutica do jejum e da oração. As religiões ortodoxas, incapazes de penetrar no âmago do pensamento do mestre, estabeleceram o jejum estomacal e a oração verbal, como se o fato do indivíduo jejuar desse-lhe caráter, credibilidade, força. O jejum é muito bom para adelgaçar, para emagrecer, não para dar caráter. Então, aquele jejum a que ele se referia não era o do estômago. Era um jejum muito mais difícil, o jejum moral.
jejuar a maledicência, jejuar a presunção, jejuar ao ódio, jejuar ao sentimento do ciúme, jejuar ao orgulho. Este jejum dá força moral. Certa feita, numa das minhas jornadas, eu encontrei uma pessoa atormentada numa reunião mediúnica a que fora convidado, e o diretor dos trabalhos, com toda a pompa, voltou-se para o espírito perturbador e disse: em nome de Deus, eu ordeno que você saia. E o espírito redarguiu: em nome de Deus, eu digo, cale a boca, porque eu não saio. E não saiu, porque ele tinha pompa, tinha presunção, mas não tinha força moral. E os espíritos não respeitam gritaria, prepotência, não têm o menor respeito pela aparência. Eles sentem a vibração que eles provoca, um tipo de eletrochoque, um tipo de reação, é claro. A energia, o fluido, basta o fluido do olhar e acalma a multidão. O dele, erguendo as mãos, bradou: acalme-se! E a tempestade desapareceu e a boca do vento calou, deixando de soprar, ameaçando a barca. É curioso, então, notar que é necessário jejuar aquilo que entorpece a nossa alma, que rouba o nosso magnetismo, que tira a nossa dignidade, para que os espíritos nos respeitem. E orar. Criaram-se recitativos, fórmulas exóticas para o exorcismo, cerimoniais e palavreados. Será que essas palavras bem sonoras logram convencer a ninguém ou fazer alguém temer? Orar, em latim, é os ores, boca. A palavra vem da boca, abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e plenificar-se de Deus. Então, orar é arar. Leon Tolstói conta uma bela história, que certa feita o Mujique trabalhava no campo, quando passou um sacerdote com muita empáfia, e olhando o trabalhador braçal, gritou: homem, abandona o teu arado e vem comigo à igreja a orar. O homem simples disse: não posso, eu estou arando. E ele respondeu: fazes muito bem, porque arar é orar. Então, oração é a ação de os ores, a ação da boca que se abre para louvar a Deus. A verdadeira oração é o trabalho. Por isso que o indivíduo, quando foge do mundo para orar, para pensar em Deus, é um covarde. Corajoso é viver no mundo sem pertencer ao mundo. Fugir do mundo e leva o mundo na cabeça. Sempre me recordo de uma parábola budista. 2 monges dirigiam-se ao santuário em Lhasa. Um deles era mais velho, portanto mais malicioso. O outro era jovem, mais ingênuo. E quando atravessavam um córrego, notaram uma moça que tentava atravessar as águas e retrocedia. Então o mais jovem perguntou: o que passa? E ela disse: eu quero atravessar o curso do rio, mas tenho medo de ser levada pela correnteza. Ele não teve dúvidas, carregou-a, depôs-la sobre o ombro, atravessou-a e colocou-a do outro lado. O monge mais velho olhou. O puritano, que no fundo é hipócrita, olhou com censura. E depois de 3 dias, quando chegava ao santuário, o monge mais velho disse ao jovem: permito-me dizer-lhe que eu vou denunciá-lo ao nosso mestre, porque você tocou numa mulher quando nós vínhamos para o jejum, carregou-a. E o jovem disse: não há problema, pode dizer, eu carreguei-a de um lugar para o outro e deixei-a lá, e você está carregando-a há 3 dias. E não se incomodou. Então é necessário que nós façamos essas mudanças profundas. E Jesus lecionou a necessidade da ação.
que Allan Kardec irá converter na caridade, na ação do amor mais elevado, que é a proposta da caridade fraternal. Tanto a caridade do pão, como e principalmente a caridade do perdão. Porque há pessoas muito generosas para darem coisas, mas não cedem nos seus pontos de vista. É um cravo no coração. A caridade moral é muito mais importante. É certo que matar a fome, vestir a nudez, atender a sede, salvar uma vida com medicamento é de alto valor, qualquer uma dessas contribuições. Mas dar-se, dizer essas palavras, eu errei, desculpe-me, como é difícil. Por isso que é necessário, para estar diante dos espíritos, com esta força telúrica, de tal forma que ao passar por um cemitério em Gadara, ou Gergesa, ou Gersesa, levanta-se de um túmulo arrebentado, o psicopata, e grita, Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Ele não havia dito nada. Apenas passava, mas a sua radiação afetou o psicopata e os seus acompanhantes. E ele pergunta no singular, quem és tu? E o ser transvariado responde no plural, nós somos legião, porque somos muitos aqueles que aqui nos encontramos. Mas não nos mandes para os porcos que pastam. Legião, em nome de meu pai eu te digo, sai dele. E então a manada que ali se alimentava estourou, não porque entrassem eles nos porcos, mas pela revolução fluídica, a movimentação no ar, a energia, atiraram-se nos penhascos. E os gadarenos, que eram criadores de porcos, não aceitaram Jesus. Trocaram Jesus pelos suínos, como ainda hoje, ele é trocado pelos suínos das nossas paixões. 2000 anos de mensagem, de sementeira, e um vazio tão grande de colheita. Tanta terra trabalhada e tão poucos corações florescentes. É o Evangelho de Jesus. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é a vida comum. É vida plena. Perder hoje para ganhar amanhã. Não vencer o outro. Vencer as más inclinações. A partir do Sermão da Montanha, herói não é aquele que se levanta no campo da guerra, que está juncado de cadáveres. É aquele que faz silêncio e vence a própria iniquidade. Vencedor não é aquele que recebe o aplauso e em homenagem se ergue uma estátua para que os pombos a sujem. Vencedor é aquele que consegue vencer as tendências negativas e que cedem para a glória do reino dos céus. Enquanto nos não convencermos que não somos donos de nada, somos mordomos. E o apóstolo Paulo gritava, dai conta da vossa administração. A parábola dos talentos é muito severa. Este multiplicou, aquele outro, mas esse avaro ocultou-a no solo, quando poderia tê-la colocado para render um tributo. Então nós, os espíritas, os trabalhadores da hora 1/10, aqueles que fomos chamados já no crepúsculo, deveríamos dedicar-nos inteira e totalmente à seara. Não é necessário abandonar os deveres, nem deixar de ganhar dinheiro. O dinheiro é abençoado, embora Paulo chamasse esterco de Satanás, porque ele é fomentador das nossas misérias, sem dúvidas. Mas podemos ter uma vida regalada, morar na casa mais gloriosa e ter simples e puro coração. Como também morar no toguro mais miserável e sermos soberbos. Uma cena que me impressionou muito neste país foi quando, em companhia do Dr. Johnny Sirio, que me traduziu durante longos anos e reside em Phoenix, Arizona. Chegávamos a Phoenix,
depois de uma longa viagem, e alguém, um funcionário modesto, afrodescendente, retirava as malas da esteira e colocava-as no chão. Ele já ganha para isto. Ele é servidor. E o doutor Zírio, com muita gentileza, ao momento em que pegou as suas malas, eu fui pegar as minhas, pegou 3 notas de $1 cada uma, isto há mais de 20 anos, e deu-lhes, por gentileza. E a coisa me impactou tanto que eu nunca esqueci. Então o rapaz, que deveria ser um aturdido, pegou as notas, olhou, disse uma palavra que eu não entendi, mas pelo gesto eu percebi o significado, e jogou-as na esteira, com a maior soberba. O doutor Círio ficou assustado, ele quis ser gentil. Então a esteira rodou, e quando viu, disse assim, João, que cidade gloriosa, imagine que nascem dólares na esteira. Vou catar, porque o McDonald's estava esperando. Peguei as 3 moedas e olhei bem para ele, e com esse toque que eu tenho de Cambridge, eu disse, thank you, dear. A soberba, a revolta da sua função. Um era PhD, mestre de economia internacional. Era rico e dava ternura. Dava algo mais. O outro era pobre em valores espirituais, na pobreza física e na riqueza da soberba. Então é chegado o momento de nós revertermos para que haja paz na terra. A necessidade da paz é inadiável, mas essa paz tem que começar em nós. Tem que espalhar-se como suave perfume de nardo, para embriagar toda a humanidade. Será difícil, basta que queiramos. Permita-me alongar só um pouquinho para concluir. Faz muitos anos que eu li uma página do meio oeste norte-americano em seleções do Reader Digest. Deve ter 40 anos, tudo meu tem mais de 40 anos. Então eu li a história de uma professora primária que amava as suas alunas naquela cidadezinha muito pobre do meio oeste americano. E havia entre elas uma menina loura, de olhos azuis, sempre mal penteada, 2 tranças enroladas para trás, e ela sempre suja. A professora foi à cidade e, chegando numa loja, viu numa vitrine um vestido azul, de chiffon ou caça-cristal, desse tecido bem leve, bem agradável, que adornam as crianças e os anjos também vestem. Quando ela viu aquele vestidinho, ela viu psiquicamente a sua aluna loura naquele vestido. E não aguentou, comprou o vestido. Comprou e levou-a. No dia seguinte, quando veio a jeca, patetinha, sujinha, alpercata, o rosto, ela chamou-a e disse, dou-lhe um presente. E abriu. Os colegas gritaram, uau, gritaram em inglês, uau. E então, todos sorrindo, e ela disse, tem uma condição, você vai pedir à mamãe para lhe dar um banho rigoroso, e amanhã venha com o vestidinho azul. Ela ficou exultante, correu para casa, era um casebre miserável nos arredores, e entregou o vestido à mãe e o pai. Ficou deslumbrado. No dia seguinte, a mãe deu-lhe um banho caprichado. Pegou um pedaço de telha para poder ser a pedra pomba e passou no pé. Deu-lhe uma lavada com sabão massa, porque não tinha sabonete. E ajeitou-a, lavou o cabelo depois, fez 2 tranças lindas e colocou 2 fitinhas azuis na ponta e vestiu-a. Quando olharam, os pais ficaram deslumbrados. Estavam vendo a pele no seu estado natural, que estava meio cobertinha de lodo. Ficaram deslumbrados com a menina. E ela foi para a escola. Quando ela voltou, que o pai viu, disse, meu Deus, o quartinho dela está tão sujo. Eram caixas de leite com 2 tábuas em cima. Vou fazer uma cama para minha filha, a minha princesinha. Então arranjou tábuas, fez uma cama, mas o quarto estava acabado. Vou dar um jeito nesse quarto. Rebocou a parede, colocou cimento no chão, melhores telhas, e caiu. Colocou branco, meu Deus, o quarto da princesinha. Na outra semana, esta casa precisa de um banheiro, disse ele.
Como é que nós podemos tomar o banho ali de cócora? Não dá. Ele então fez um sanitário, quase um sanitário. Ergueu um quadradozinho, fez isto, fez aquilo. E depois ele notou, ao fim do mês, que a cozinha era uma tragédia. Então ele melhorou a cozinha no fim do 3º mês, e ela, todo dia, com vestidinho azul. Só tomava banho no sábado, mas tomava um banho no sábado. E na segunda ia linda. Por fim, ele consertou a casa toda. E ali passava o esgoto na porta. Ele então puxou um pouquinho, fez um pequeno jardim. O vizinho de defronte disse: o que é que está acontecendo com ele? Ele quer ser melhor do que nós, vamos melhorar a nossa casa. E também aí corrigiu a casa, colocou um jardim. O vizinho do lado disse: esta não, era só o que faltava. Por baixo eu não fico, consertou a casa. E a rua toda consertou. Era a época das santas eleições. Então o secretário de urbanismo passou por ali e viu as casinhas coloridas e aquele esgoto aberto. Disse: prefeito, precisamos sanear, ali o senhor tem não sei quantos votos. E o prefeito, estimulado, mandou logo fechar o esgoto, mandou asfaltar a rua, por amor a eles, era a época de eleição. Então, por amor, ajeitou tudo. Um outro bairro soube e disse: o que é que está havendo? Melhoraram. E por causa do vestido azul da menininha, a cidade cresceu e passou a ser habitável, havendo diminuído o número de enfermidades infecto-contagiosas, graças ao vestidinho azul. Jesus nos dá a indumentária angélica para que possamos mudar a estrutura da aldeia terrestre onde nos encontramos e possamos cantar o hino da paz em louvor a este homem que depois de 2000 anos ainda não desistiu de nos amar. Depois de 2000 anos, Joana de Ângeles, Espírito diz: meu filho, e ela que está a repetir. Jesus nunca nos exigiu nada, só nos fez um pedido: que vos ameis uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. Será que é pedir muito? Que nos amemos uns aos outros. E nesse sentido está embutido que nos desculpemos uns aos outros. E se não for possível, perdoar, porque às vezes é pesado. Tolerar. Que nos toleremos uns aos outros. E aprendendo a tolerar, desculpamos. E depois de desculpar, perdoamos. Porque entendemos que somos uma família. Mas uma família feliz, que temos tudo para bendizer a vida, que não necessitamos realmente de nada. Kardec coloca um capítulo no Livro dos Espíritos: necessário e supérfluo. A nossa loucura é pelo supérfluo, porque o necessário Deus nos dá. Ele veste os lírios de branco, ele dá alimento aos pássaros, aos peixes do mar, que tanto prejudicava o louco de Nietzsche. E assim falava Zaratustra. Então, se nós, um pai, pedir pão, um filho ao pai solicitar pão, ele não dará pedra. Se vós pedirdes a meu pai, ele vos não negará. Então, ao invés da nossa queixa, quanto mais da nossa rebeldia, que a nossa atitude seja gratulatória. Porque houve uma renovação naqueles dias, como nestes dias iguais àqueles. Há uma renovação. A guerra, a terrorismo, a droga de céu, a sexolatria, a embriaguez dos sentidos, mas também a paz. A presença do Cristo desce sobre nós. E uma doce voz nos diz: Sinite parvulos, venire ad me, ó vós, que estáis cansados e aflitos, vinde a mim, eu vos consolarei. Então digamos: Senhor, diante da magia do teu amor e da grandeza da tua misericórdia, deixa-nos dizer-te que amamos a vida, que para nós é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra, o mar,
que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a melodia do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles ouvirão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que ensina. Mas diante da minha melodia, eu vejo e descubro na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam suores e lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados, impossibilitados. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um lugar de sofrimento e dor, uma favela, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí me rebelarei, porque pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, obrigado, senhores.